Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar. Então, uma boa tarde para todos. Estamos aqui para mais uma catequese com o pároco, a última do ano de 2025. Fizemos uma trajetória longa e bonita. Nós, neste segundo semestre do ano, procuramos percorrer, ainda que de modo breve, de modo resumido, as partes do catecismo da Igreja Católica. As 4 partes. Então hoje vocês sabem, o catecismo formado por 4 partes, não é? A profissão de fé, a celebração cristã, a vida em Cristo e a oração. A fé professada, a fé celebrada, a fé vivida, praticada, a fé rezada. Bonito, é um itinerário de crescimento em tudo aquilo que é o cerne da nossa vida cristã católica. Apesar da nossa programação das catequeses, acabamos alterando no meio do caminho a sequência das partes, né? Mas hoje nós vamos completar tudo abordando a última parte do catecismo, que também não é, verdade seja dita, uma parte longa, tá bom? Então nós vamos concluir com a 4ª parte do catecismo da Igreja. E vamos falar sobre a oração cristã. Quem está com o livro e quer me acompanhar, procurem aí o número 2558, na margem 2558, 2558. É a introdução da primeira sessão. A 4ª parte do catecismo também é formada por 2 sessões. A primeira nos dá uma explanação da oração na vida cristã de modo geral, inclusive a fundamentação bíblica da oração. A oração no Antigo, no Novo Testamento, as formas de oração na tradição da Igreja, não é? As fontes da oração, os meios para se realizar a oração. E a segunda sessão vai tratar especificamente sobre a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso, parte por parte o Pai Nosso. O catecismo, se nós formos enxugá-lo bem, resumi-lo bem nas 4 partes, nós temos alguns textos fundamentais que embasam cada uma destas partes. Então, primeira parte, o credo. A segunda parte, os 7 sacramentos. A terceira parte, os 10 mandamentos. E a 4ª parte, o Pai Nosso. Nestes textos fundamentais se resume toda a vida cristã católica. Então vamos lá, número 2558. Grande é o mistério da fé. A Igreja o professa no símbolo dos apóstolos, primeira parte do catecismo, e o celebra na liturgia sacramental, foi a segunda parte.
para que a vida dos fiéis seja conforme a Cristo, no Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. Foi a terceira parte, vida em Cristo, que nós trabalhamos a semana passada. Esse mistério, o mistério da fé, exige, pois, que os fiéis nele creiam, celebrem-no e dele vivam, numa relação viva e pessoal com o Deus vivo e verdadeiro. Essa relação é a oração. Então, se vocês de cara me perguntarem o que é a oração a partir do catecismo, olha que bonito. Relação com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Relação, relacionar-se com Deus. Eu às vezes digo assim, dois amigos, se não se conversam, se não estão em contato, se não se encontram, esta amizade pode ser chamada mesmo de amizade? Não. Não se veem, não se falam, não se encontram. A amizade definha, seca e acaba. A distância, não é? Pode prejudicar. Assim com Deus, a amizade com Deus é cultivada pela oração. É preciso falar com Deus, os amigos se falam. Os amigos contam confidências, olha que bonito, na oração, Deus conta as confidências, os segredos dele para nós. E nós contamos os nossos segredos para ele. Os amigos se confidenciam. Os amigos estão próximos. A oração é proximidade com Deus. A oração é encontro com Deus. Os amigos se encontram. Então, a oração é relação com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O que é a oração? Esta pergunta que introduz a quarta parte. Vejam o que disse Santa Teresa, Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Bonitas palavras. E Santa Teresa d'Ávila, abrindo um parêntese, no livro da vida, ela diz que a oração é uma questão de amor e de amizade. É estar na presença daquele que sabemos que nos ama. Diz Santa Teresa d'Ávila. Estar na presença daquele que sabemos que nos ama. Não é bom estar na presença de alguém que nos quer bem, humanamente falando? É gostoso estar com quem nos quer bem. A gente não gosta de estar com quem não nos quer bem, a gente sabe, né? Agora imaginem com Deus, que nos ama infinitamente, de maneira total. Estar na presença dele é a oração de Santa Teresa. Pois bem, eu vou dar um salto, nós vamos sempre seguindo aquelas partes mais resumidas, né? Como fizemos até aqui. Vamos para o resumindo, lá, 2590. 2590. Quando eu digo assim aqui na apresentação da catequese que nós vamos para a parte resumindo, né? O catecismo ele é muito didático, vocês saibam que isso não dispensa de ler todas as partes anteriores, né? É bom com calma depois em casa ir lendo. 2590. A oração é a elevação da alma a Deus, ou o pedido a Deus dos bens convenientes. Dos bens convenientes. Essa frase é de São João Damasceno. Deus chama incansavelmente toda pessoa ao encontro misterioso com Ele. Encontro misterioso com Ele. Deus quer se encontrar conosco. A oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco entre Deus e o homem. Percorrendo as páginas da Bíblia, o Antigo Testamento todo e o Novo também,
nós vamos encontrar homens e mulheres de oração que cultivaram esta relação íntima com o mistério de Deus. A oração de Abraão, por exemplo, e de Jacó, se apresenta como um combate da fé, apoiada na confiança, na fidelidade de Deus e na certeza da vitória prometida à perseverança. Que bonito! Se lembram daquela passagem da luta de Jacó com Deus, não é? Muitas vezes nós vamos ver mais para frente, a oração é luta, é batalha, não contra Deus, mas muitas vezes nós lutamos interiormente, não é? Neste caminho de abandonar-se a Deus, porque às vezes a gente coloca resistências, e aí é que surge a luta contra nós mesmos, para que Deus tome posse do que é dele, o nosso coração. A oração de Moisés responde à iniciativa do Deus vivo para a salvação de seu povo. Prefigura a oração de intercessão do único mediador, Jesus Cristo. Tem uma passagem muito bonita, que todos vocês conhecem, está lá em Êxodo 17, aquela passagem em que Moisés, no alto da montanha, reza pela vitória do povo contra os amalecitas, e ele levanta as mãos, e é preciso que as mãos de Moisés sejam sustentadas no alto. Enquanto Moisés está com as mãos levantadas, o povo vence. Quando ele baixa as mãos, o povo perde. Esta oração de intercessão é uma prefiguração, no caso de Moisés, do grande intercessor entre o Pai e a humanidade, que é Jesus Cristo. Jesus elevou as suas mãos ao Pai por nós, pela nossa vitória na cruz. Ele estendeu os seus braços na cruz, bem abertos por nós, como intercessor junto ao Pai, dando a vida dele pela nossa salvação. A oração do povo de Deus floresce à sombra da casa de Deus, lá no Antigo Testamento. Também à sombra da Arca da Aliança e do Templo, sob a direção dos pastores, principalmente do rei Davi e dos profetas. Tratando-se do rei Davi, no Antigo Testamento, como negar a beleza da oração dos salmos de Davi, dos salmos de Salomão? Como negar a beleza destes verdadeiros hinos orantes que o Antigo Testamento reserva e nos presenteia para a nossa oração? Os profetas chamam à conversão do coração e, buscando ardentemente a face de Deus, como Elias, intercedem pelo povo. Bonita aquela passagem de Elias perseguido, que sobe também na montanha, fica à entrada da gruta, esperando Deus passar. Vem o furacão, vem a tempestade, o terremoto, vem o fogo, e nada disso Deus estava. Depois vem uma brisa suave, e ali Elias cobre a cabeça, porque reconhece a presença de Deus. Os salmos constituem a obra-prima da oração no Antigo Testamento. Apresentam dois componentes inseparáveis, o pessoal e o comunitário. Estendem-se a todas as dimensões da história, comemorando as promessas de Deus já realizadas e esperando a vinda do Messias. Rezados e realizados em Cristo, os salmos são um elemento essencial e permanente da oração de sua igreja, e são adequados aos homens de qualquer condição e tempo. Muito bem, então nós percorremos os pontos principais da oração no Antigo Testamento. O que é importante gravar no coração? A oração marca toda a história da salvação.
Homens e mulheres de Deus o procuraram entrar em sua intimidade. E no Novo Testamento? Se vocês passarem aí um pouquinho à frente, 2620. 2620. No Novo Testamento, o modelo perfeito da oração encontra-se na prece filial de Jesus, feita muitas vezes na solidão, no segredo. A oração de Jesus implica uma adesão amorosa à vontade do Pai até a cruz e uma confiança absoluta de ser ouvido pelo Pai. Jesus, para nós, no Novo Testamento, é modelo de vida de oração. Quantas passagens aparece Jesus que se recolhe em silêncio, num lugar retirado, às vezes no alto de uma montanha, às vezes ao longo da noite. Que bonito isso aqui! É preciso aprender com Jesus a buscar o Pai. A buscar o Pai. Jesus dá o exemplo de que a oração precisa ser cultivada. Às vezes nós precisamos estar a sós com Deus. A oração comunitária é importante. Nós já falamos da liturgia, não é? Quando falamos sobre a parte sacramental, a segunda parte do catecismo, a celebração cristã, foi falado muito da liturgia, que é a maior de todas as orações da Igreja na celebração dos sacramentos, especialmente, não é, o principal de todos, que é a Eucaristia. Mas é preciso, além destas grandes orações comunitárias, é preciso esse estar a sós com Deus, a relação pessoal com Ele. Muitas vezes Jesus estava com os apóstolos, com os discípulos, e muitas vezes nós o encontraremos retirado a sós com o Pai. E a oração de Jesus tem no centro o Pai, a quem ele se dirige com confiança filial. Foi Jesus que nos ensinou a chamar Deus de Pai. E ele mesmo se apresenta como filho, filho de Deus, filho do homem. Ele confia no Pai em todos os momentos, até no momento difícil da cruz. Confiança absoluta de ser ouvido. E em todos os momentos nós encontramos Jesus em oração. Lá em Mateus 11, Jesus tem uma explosão de louvor. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e aquele a quem o Pai o quiser revelar. Bonito isso, olha que oração de louvor ao Pai. Mas também na hora de dor, Jesus rezou, no Horto das Oliveiras. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, cálice de dor, mas que se faça não a minha, mas a tua vontade. Em João, a oração sacerdotal de Jesus, na iminência da sua entrega de vida: Pai, eis chegada a hora, glorifica o teu Filho. Então, olhemos sempre para o modo de Jesus orar, rezar, para que nós aprendamos a oração. Jesus ensina seus discípulos a orar com um coração purificado, uma fé viva e perseverante, uma audácia filial. Audácia, porque no tempo de Jesus era uma ousadia muito grande chamar a Deus de Pai. Os fariseus se escandalizam com o modo
íntimo, como Jesus se dirige ao Pai. Eu falo, isso é um absurdo. O Deus, na compreensão judaica, é intocável. Até o nome de Deus não se podia pronunciar. E chega Jesus chamando a Deus de Abá, que significa papaizinho, com extrema ternura e intimidade. Que bonito, não é? Então é uma audácia podermos chamar a Deus de Pai. Quem nos autorizou? Jesus. E o batismo nos fez filhos adotivos. Nós somos filhos de Deus, nosso Pai. Não somos só criaturas. Pelo batismo nos tornamos filhos e filhas de Deus. Incita-os à vigilância e convida-os a apresentar a Deus seus pedidos em seu nome. Tudo o que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele concederá a vocês. Peçam. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei, a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E Jesus fala da necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Uma oração constante, insistente, perseverante, profundamente filial. Jesus Cristo atende pessoalmente às orações que lhe são dirigidas. Com isso nós entendemos, e o Catecismo nos ensina, que toda nossa oração deve ser dirigida a Deus, ao Pai, por meio do Filho, na força do Espírito, que em nós nos ensina o que devemos pedir. É o Espírito mesmo que sussurra em nós o que devemos pedir. O Espírito reza em nós. Porque se deixar por nossa conta e risco, a gente nem sempre sabe o que pedir. A gente pede o que não precisa. A gente acha que o mais importante é o que não é importante. E às vezes algo que a gente necessita tanto, nem sempre a gente está desperto para pedir. O Espírito nos inspira o que devemos pedir. De tal maneira que toda a nossa oração então é dirigida a Deus. Aqui é um ponto fundamental que eu acredito, o Catecismo nos ensina e até mesmo nos corrige. Toda oração dirigida a Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Toda oração se dá em Deus. Eu me volto ao Pai, de mãos dadas com o Filho Jesus, por meio de Jesus, na força do Espírito Santo. Padre, então é errado rezar diretamente à Virgem Maria? Diretamente aos santos? Não é errado, mas como se reza nestes casos? Sempre contando com a intercessão. Santo Antônio, pede a Deus por mim. Bem-aventurada Virgem Maria, concede-me da parte de Deus esta graça, porque Deus é a fonte e origem de todas as graças que nos são dadas. A Virgem Maria e os santos intercedem junto de Deus por nós. É como dizer assim, vamos supor, a gente tem amigos, né? E a gente fala com outro amigo e diz assim, você não quer você ir lá pedir para o meu pai para eu poder ir na sua casa? Eu já pedi para ele, mas eu pedi uma coisa. De repente você pedindo com meu pai, ele vai deixar eu ir na sua casa. Quando a gente era criança, não tinha essas coisas? Tinha ou não tinha? Tinha. Aí, é mais ou menos isto. Mas nunca perder de vista que Deus é a fonte e a origem de todas as graças. Isto aqui nos educa no modo de rezar. Isto é muito importante.
E vejam o que diz lá, número 2622, a oração da Virgem Maria em seu Fiat, uma palavra do latim, Fiat. O que é isso? Não é o carro, não. Fiat, faça-se. Quando ela disse ao arcanjo Gabriel, faça-se em mim conforme a tua palavra. É o sim de Maria. E também em seu Magnificat, caracteriza-se pela oferta generosa de todo o seu ser na fé. Vejam como Maria rezou. O Magnificat é o melhor exemplo. Ali é uma oração dela, uma oração de louvor, de gratidão, de ação de graças. Minha alma engrandece o Senhor, se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos, eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Olha que oração que ela faz, de louvor e de ação de graças. Então, tenhamos sempre presente isto. Podemos pedir à Mãe, à Virgem Maria, claro, devemos. Ela é mãe e intercessora de todos nós, da Igreja. Peçamos a ela com confiança filial, que ela peça a Deus por nós, que ela peça a Jesus por nós. Da mesma forma, os amigos de Deus, os santos e santas, que intercedem a Deus por nós, porque cremos verdadeiramente na comunhão dos santos, e a gente tratou isso no credo, né? Muito bem, avançando um pouquinho, podemos ir lá no número 2644. 2644. O Espírito Santo, que ensina a Igreja e lhe recorda tudo o que Jesus disse, educa-a também para a vida de oração, suscitando expressões que se renovam dentro de formas permanentes: bênção, súplica, intercessão, ação de graças e louvor. Vejam que bonito, é o Espírito Santo que ensina o modo da oração. O Espírito age em nós. Às vezes, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas às vezes, espontaneamente, surge em nós um impulso de alegria, de gratidão, de louvor. Bendito seja, Senhor, pelo dom da vida. Às vezes tem momentos marcantes, né? Às vezes a gente se sente fraco, frágil, pequenininho. E é espontâneo que surge dentro de nós este impulso. Senhor, me carrega no colo, eu preciso de Ti. E é espontâneo que isso surge em nós, mas não é por acaso, é o Espírito Santo que movimenta o íntimo de cada um de nós. É preciso crer que o Espírito Santo nos habita, hein? Goste você ou não, ele te habita. Você é templo do Espírito Santo porque você foi batizado. Ah, mas eu não perco ele? Não, fica tranquilo. Você pode estar desatento, mas ele está aí. Ele te habita. Você pode não estar prestando atenção nele, mas ele está trabalhando dentro de nós, nos movimentos da alma. A gente chama isso mesmo de as moções do Espírito. Na vida espiritual tem isso, as moções, ou seja, os movimentos do Espírito dentro de nós. Não sabemos o que dizer, é o Espírito que nos ensina tudo o que devemos dizer. Porque Deus o abençoa
é que o coração do homem pode bendizer, por sua vez, aquele que é a fonte de toda a bênção. A oração de pedido tem por objeto o perdão, a procura do reino, como também toda verdadeira necessidade. É errado pedir coisas a Deus? Não é. Só não vamos bagunçar a ordem das coisas. Não é a melhor ordem ficar pedindo primeiro as coisas materiais. Não quero assustar ninguém. Peçamos primeiro os bens espirituais, que raramente as pessoas pedem. Vão logo pedindo a saúde, o trabalho, o pão de cada dia, o alimento. Está errado? Não, não está errado. Só estou dizendo a ordem das coisas. Quase ninguém pede assim: Senhor, me dê sabedoria. Isto é um bem espiritual. Porque não compra sabedoria no mercado, né? Nem na farmácia. Então me dá um frasco de sabedoria. Quantas doses que eu tenho que tomar em jejum por dia? Né? Não tem, não é assim. Não é? Tá em falta na rede. Remédio de alto custo. Não é? Não é assim. É um bem espiritual que nós devemos pedir. E a gente sabe ali dentro o que mais a gente precisa pedir. Eu sei, por exemplo, que eu tenho que pedir mansidão todo dia. E eu peço, hein? Peço ao coração de Jesus, me dê mansidão. Pedindo já é difícil, sem pedir, então, misericórdia. Pede, cada um sabe o que deve pedir. São bens espirituais, antes de tudo. Pedir o perdão. Olha aí. Isto deve vir em primeiro lugar. Pedir depois também o que de material nós precisamos. Senhor, arruma a confusão que está na minha família. É errado? Não. Mas se você antes pedir, me dê o dom da paciência, a serenidade e o equilíbrio. De repente, era esta prece que era necessária para pôr a ordem na tua família. Estão vendo? Cada coisa no seu devido lugar, e tem coisa que vem primeiro e tem coisa que vem depois. É a oração de petição, de súplica, oração de pedido. Mas tem também oração de intercessão, que consiste num pedido em favor de outra pessoa. Não conhece fronteiras e se estende até os inimigos. Aqui é outro aspecto importante da oração. Não peça só por si mesmo. Nunca peça só por si mesmo. Peça também pelo outro, pelo irmão, pela irmã, aonde quer que ele esteja. Algumas pessoas podem dizer assim: o que eu tenho a ver com as pessoas que estão morrendo lá na guerra da Síria, na faixa de Gaza, na Ucrânia? Nem conheço essa gente, vou rezar por essa gente. Mas quanta dureza de coração! Está morrendo criança, família está sendo desestruturada, pessoas inocentes estão perdendo a vida por conta de violência, de guerra e de interesse político e material. Por que eu não posso e não devo interceder junto a Deus por estes irmãos? A oração de intercessão, ou aqui pertinho de nós, alguém da sua família está passando por uma tribulação muito grande. Interceda a Deus por esta pessoa, coloque ela no alvo da sua oração. A oração de intercessão. Também, toda alegria e todo sofrimento, todo acontecimento e toda necessidade podem ser a matéria da oração, da ação de graças, que, participando da ação de graças de Cristo, deve dar plenitude a toda a vida. Por tudo dai graças. Agradecer. Agradecer até pelas dificuldades. Ai, que difícil. Precisa de uma maturidade espiritual grande. Mas quando se diz lá em 1 Tessalonicenses, em tudo dai graças, significa agradeça até na tribulação.
Agradeça até mesmo na tribulação. Sabe por quê? A tribulação pode ser uma provação para o teu bem, para o teu crescimento. Deus não permite nada que não seja para o nosso bem. Até uma enfermidade pode ser ocasião de crescimento, de amadurecimento e até de salvação. Muitos se salvaram como aquele bom ladrão no leito da dor e naquele último segundo. São os mistérios da nossa vida. Em tudo dai graças, tudo dá graças. Jó diz assim, se recebemos de Deus os bens, não podemos receber também os males? Não é que Deus é fonte de mal, Ele não é fonte de origem do mal, mas Ele pode permitir provações. Então, não devo agradecer? Deus me deu, Deus tirou, diz Jó. Bendito seja Deus por tudo. Em tudo, dai graças. Oração de ação de graças. Vocês viram aquele filme de Santa Dulce, dos pobres? Tem uma cena marcante, quando ela vai pedir esmola para um senhor, todo brutalhão, e ela estende a mão, dá uma esmola para os meus pobres, e aquele homem grosso, grotesco, cospe na mão dela. E ela limpa, e ela diz, muito obrigado, isto foi para mim, agora dê alguma coisa para os meus pobres. Se lembram desta cena? Linda e verdadeira. Em tudo dai graças, até se alguém te ofender, agradeça a Deus. Sabe por quê? Porque você está podendo experimentar um pouquinho do que Ele experimentou. Se alguém te maltratar, se alguém te perseguir, te injuriar, agradeça, porque Jesus falou, tome a sua cruz e me siga. Todos nós vamos ter participação no Calvário, na cruz, no mistério da cruz. Então, agradeça até mesmo pelas ofensas. Isto aqui é a grandeza da alma cristã, a maturidade interior do cristão. A oração de louvor, totalmente desinteressada, dirige-se a Deus, canta-o pelo que Ele é, dá-lhe glória mais do que pelo que Ele faz, por aquilo que Ele é. A gente não agradece só e não louva só porque Deus me deu alguma coisa, mas por quem Deus é. Tem pessoas que podem não ter feito nada por nós, mas que a gente gosta. Não sei porque eu gosto de você, não tem motivo, eu gosto do quê? Do que você me deu? Não, do que você é, da pessoa que você é. Gosto do seu jeito, da sua educação, da sua simpatia, das suas palavras, do seu amor. Eu gosto da sua pessoa. Isto aqui é o louvor dirigido a Deus. Não é só dizer obrigado, ação de graças por ter uma graça concedida, mas é um louvar por ser Deus quem é. Muito bem, vamos dar mais um salto, virando aí uma página. No número 2661, é por uma transmissão viva, a tradição com T maiúsculo, estão vendo ali? Que na igreja o Espírito Santo ensina os filhos de Deus a orar. De novo, o catecismo insiste nesse ponto, que o Espírito Santo ensina os filhos de Deus a orar. E a tradição da igreja transmite isto de geração em geração. Dou um exemplozinho bem pequenininho para a gente entender o que é esta tradição, essa transmissão da oração de geração em geração. Tem uma oração dirigida à Virgem Maria que é assim: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Vocês sabem que esta é a mais antiga prece dirigida à Virgem Maria na tradição cristã. Se mantém até hoje. A tradição entregou para nós a riqueza, os tesouros da oração da Igreja. Assim também a experiência de tantos santos e santas que foram homens e mulheres de profunda oração, verdadeiros místicos. Místico quem é? É aquele que vive do mistério de Deus. A tradição dos santos contemplativos que deixaram até mesmo suas experiências em textos que a tradição da Igreja guarda e transmite. Olha que riqueza os escritos de São João da Cruz, que tesouro os escritos de Santa Teresa d'Ávila, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Elizabeth da Trindade escreveu uma elevação à Trindade que colocou no bolso muitos teólogos da Igreja. Uma monja carmelita. São tesouros da tradição, da vida da Igreja que reza ao longo do tempo. A palavra de Deus, a liturgia da Igreja, as virtudes da fé, da esperança e da caridade são fontes da oração. Fontes da oração. Quando se diz fonte, pensem naquela água que brota, por exemplo, da rocha, ou da pedra ou da água, ou da terra. Aquela nascente de água, uma fonte, onde você vai com as mãos em concha, enche e pode matar a sede. A tradição da Igreja nos entrega tesouros de vida espiritual, onde a gente pode beber, matar a sede, com a experiência de oração transmitida por tantos homens e mulheres de oração, não é? Ao longo do tempo. Então, que nós possamos sempre beber, não é? Destas fontes. Dando mais um passo à frente, no número 2680. 2680. Eu já falei, mas é importante repetir, e o catecismo ressalta continuamente para nós. A oração é dirigida sobretudo ao Pai. Também é dirigida a Jesus, sobretudo pela invocação de seu santo nome. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tende piedade de nós, pecadores. Ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. A Igreja nos convida a invocar o Espírito Santo como o mestre interior da oração cristã. Mais uma vez o catecismo insiste nisto. O mestre interior que ensina a oração é o Espírito Santo. Grife isso aí, ó. Que frase linda. A Igreja nos convida a invocar o Espírito Santo como mestre interior da oração cristã, divino hóspede da alma. O Espírito nos habita, sussurra em nós e nos ensina como rezar, como pedir, o que pedir. Não sabemos o que pedir. É o Espírito que vem em nosso socorro. Em virtude da cooperação singular da Virgem Maria com a ação do Espírito Santo, a Igreja gosta de rezar em comunhão com ela, para exaltar com ela as grandes coisas que Deus realizou nela e para confiar-lhe súplicas e louvores. Rezamos dirigindo-nos a Deus Pai, a Deus Filho Jesus Cristo, no impulso do Espírito Santo, tendo ao nosso lado, conosco, a Virgem Maria, os santos e os anjos.
Dando mais um passo, vamos lá para o número 2692. 2692. Na oração, a Igreja Peregrina é associada à dos santos, cuja intercessão solicita. Já falamos sobre a intercessão dos santos e a importância disto para a nossa vida de oração. As diferentes espiritualidades cristãs participam da tradição viva da oração e são guias preciosos para a vida espiritual. A família cristã é o primeiro lugar da educação à oração. A família cristã, o primeiro lugar onde a oração é transmitida e aonde a pessoa se desperta para a oração. A família. Não foi no colo da mãe, muitas vezes, que nós aprendemos a balbuciar as primeiras orações, o Pai Nosso, a Ave Maria, o Santo Anjo, a Salve Rainha. A família é o berço onde a oração é ensinada, onde se educa para a oração. Os ministros ordenados, a vida consagrada, os religiosos, a catequese, os catequistas, os grupos de oração e a direção espiritual garantem na igreja uma ajuda à oração. Papel número 1 do padre, no seio de uma comunidade paroquial, ensinar a oração. Aquela pergunta que fizeram a Jesus, ensina-nos a rezar. Papel número 1 do padre, ensinar, rezar ele mesmo, por todo o rebanho que é confiado a ele, mas também ensinar o seu rebanho a rezar. Tem uma definição de padre, não é aqui do catecismo não, mas que eu acho muito bonita e guardo e levo para a minha vida. Diz assim: o padre é aquele homem que fala a Deus do povo e ao povo de Deus. Olha que bonito, não é? Ensinar a oração. Rezo eu mesmo, falando a Deus de vocês. Conto tudo para Ele. Vocês falam para mim, eu conto tudo para Ele. Sou fofoqueiro, com Deus. Só com Deus. Depois, ao mesmo tempo, eu falo a vocês dele, para dizer a vocês: escuta, minha gente, vamos sacudir a poeira e vamos buscar a oração? Nada de acomodação, porque quem não reza não se salva. Quem não reza não se salva. Em vista da salvação de cada ovelhinha do rebanho. Isso é muito importante. Então, tem aqui também uma coisa que o catecismo fala, que é de extrema importância, a direção espiritual. Que os padres devemos fazer, os religiosos e religiosas também. O que é isto? Orientar a oração das pessoas. O padre não atende só confissão, não dá só aconselhamento, ele também é um diretor espiritual, um diretor de almas. Muito bem. Os lugares mais favoráveis à oração são o oratório pessoal ou familiar. E em casa tem que ter um cantinho de oração. Um cantinho de oração. Eu tenho o meu cantinho de oração. E aonde eu vou, às vezes transferido de paróquia, eu vou ver onde eu vou morar, aqui que eu já fico logo procurando onde que eu vou fazer o meu cantinho de oração. Que é uma mesinha, uma cadeira e um genuflexório. O crucifixo, Nossa Senhora Aparecida e os meus livros de oração. O coração de Jesus. O cantinho de oração. Todos nós temos que ter. Pode ser no seu quarto, pode ser na sala, mas precisa ter um cantinho. A casa é a igreja doméstica. Ali precisa ter o seu ambiente de oração. Mas pode ser na igreja paroquial, moro pertinho da igreja, que me custa? Dou uns passos, estou lá.
diante do sacrário. Que bom no recolhimento, no silêncio da igreja. Ou então estou andando em algum lugar, vejo uma igreja por perto, por que não fazer uma visita a Jesus que está ali? Os mosteiros, os santuários de peregrinação, a igreja é lugar próprio da oração litúrgica para a comunidade paroquial e o lugar privilegiado da adoração eucarística. Aqui nós temos toda quinta-feira, às vezes a gente não tem agora por causa da obra, mas toda quinta-feira a adoração eucarística aqui. Agora melhorou, mas teve dia aí que Jesus ficou sozinho exposto, não pode. Então, vir para a adoração eucarística, tão importante. Igreja é casa de oração, por isso a gente tem tanto zelo, por isso nós estamos reformando, por isso a gente põe elementos de arte, de beleza, porque a beleza para os olhos eleva o coração para Deus. Muito bem, dando mais um passo ali, número 2720. A igreja convida os fiéis a uma oração regular, orações diárias, a liturgia das horas, a Eucaristia dominical, a Santa Missa, as festas do ano litúrgico. A tradição cristã compreende 3 expressões maiores da vida de oração: a oração vocal, a meditação e a oração mental. Tão importante o que o Catecismo fala sobre a oração nestas 3 formas. A oração vocal, se eu rezo o terço, oração vocal, repito, Pai Nosso, as Ave Marias. Se eu leio o Evangelho de cada dia, faço um pouquinho de silêncio e medito sobre o que Jesus ensina ali naquele Evangelho, é a meditação. Se eu simplesmente silencio, fecho os meus olhos e elevo um olhar do coração para Deus, para simplesmente estar no abraço dele, é a oração mental, que nós também chamamos de oração contemplativa. Estas têm em comum o recolhimento do coração. A oração vocal, fundada na união do corpo e do espírito na natureza humana, associa o corpo à oração interior do coração, a exemplo de Cristo, que reza a seu Pai e ensina o Pai Nosso a seus discípulos. A meditação é uma busca orante que põe em ação o pensamento, a imaginação, a emoção, o desejo. Tem por finalidade a apropriação crente do assunto meditado, confrontado com a realidade de nossa vida. É como ler o trecho do Evangelho, você traz o Evangelho para a sua vida e põe a sua vida naquela cena do Evangelho. Por exemplo, quando a gente está diante do presépio, a gente pode fazer uma oração de meditação, imaginar como foi esse estábulo, esta manjedoura onde Jesus foi colocado, recém-nascido. Você está meditando. E aí você também se colocar nesta cena. Vou me imaginar que eu sou um pastor. Vou imaginar que eu sou aquela ovelha ali. Tomai para o burrinho do que para a ovelha. Vou me imaginar ali, na cena. Colocar-se na cena. Isto é a meditação. Porque Jesus veio para todos nós, independente de qualquer período. É a meditação. A oração mental é a expressão simples do mistério da oração. É um olhar de fé, fixo em Jesus. Uma escuta da palavra de Deus. Um silencioso amor. O amor já não precisa mais de palavras. Quando fores orar, não multipliqueis as palavras. O vosso Pai sabe do que vocês têm necessidade. Basta amor. Jesus, eu te amo. Estou aqui. É a contemplação. Realiza a união
a oração de Cristo, na medida em que nos faz participantes do mistério de Cristo. Muito bem, avançando ali mais um pouco, número 2752, está acabando. A oração supõe um esforço e uma luta contra nós mesmos e contra os embustes do tentador. Oração é batalha. E olha, não é fácil perseverar na oração. E o inimigo de Deus quer nos arrancar dela a todo custo. Ele põe preguiça, ele põe maus pensamentos, ele põe distrações, ele faz de tudo para te arrancar da oração. Porque a oração é a tua relação com Deus. Por isso a oração é luta, requer perseverança. O combate da oração é inseparável do combate espiritual, necessário para agir habitualmente segundo o Espírito de Cristo. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. No combate da oração devemos enfrentar concepções errôneas, diversas correntes de mentalidade, a experiência de nossos fracassos. Às vezes a gente está desanimado, dá muito ouvido às pessoas que põem minhoca na nossa cabeça. Quer ver uma minhoca que eles colocam na nossa cabeça, que é uma baboseira? Ficam falando assim, tem que orar, não pode rezar. Rezar é errado, é orar. É a mesma coisa. Ou tem a oração vocal, Pai nosso que estais no céu, santificado. É aquela que a gente tem a fórmula pronta, que Jesus deu. Que ninguém inventou, não. Jesus deu. Rezar, orar. E depois esta meditação ou esta contemplação que é espontânea, brota do interior, não tem distinção. Oração, orar e rezar é a mesma coisa. E que bobagem ficar pondo minhoca na nossa cabeça. E a gente dá ouvido ainda. Salve-se quem puder. Então, a essas tentações que lançam dúvidas sobre a utilidade ou a própria possibilidade da oração, convém responder pela humildade, confiança e perseverança. As dificuldades principais no exercício da oração são a distração e a aridez. A gente se distrai muito rápido. Está lá rezando. De repente pensa, não fui no mercado. Distrações de todas as ordens. De todas as ordens. O que eu faço, padre, quando acontece isso? Volta na oração. Começa de novo. Não, precisa começar de novo. Volta o pensamento e o coração de novo, tendo foco na oração. A aridez, não sinto, rezo e não sinto nada. O que eu faço? Persevera, simplesmente persevera. Suplica, pede, insiste, vai. Tem gente que na aridez desiste. Ah, não senti nada, então quer saber? Não funciona. Acha que oração é fórmula, né? Que compõe a fórmula e tem que dar certo. Não, não é. Também não é código, né? Que a gente põe o código, executa. Não. Persevera. O remédio está na fé, na conversão e na vigilância do coração. Duas tentações frequentes ameaçam a oração: a falta de fé e a assídia, que é uma forma de depressão devida ao relaxamento da ascese, que leva ao desânimo. A confiança filial é posta à prova quando temos o sentimento de não ser sempre ouvidos. O Evangelho nos convida a nos interrogar sobre a conformidade de nossa oração com o desejo do Espírito. Talvez a gente desanime porque não está rezando corretamente, não está deixando o Espírito conduzir a nossa oração.
Orai sem cessar. Rezar sempre é possível. É mesmo uma necessidade vital. Oração e vida cristã são inseparáveis. Não se é cristão sem oração. A oração da hora de Jesus, chamada com propriedade oração sacerdotal, que eu já citei, recapitula toda a economia da criação e da salvação e inspira os grandes pedidos do Pai Nosso. E por fim, na segunda sessão desta última parte do catecismo, o catecismo vai aprofundando cada petição do Pai Nosso. Eu deixo aqui para que vocês leiam esta parte tão bonita, que não é longa e é tão bonita e importante, sobre as partes todas do Pai Nosso. O Pai Nosso é o resumo do Evangelho todo. Jesus resumiu todo o seu anúncio numa prece: chamar a Deus de Pai, santificar o nome do Pai, fazer a vontade do Pai, pedir o reino de Deus, venha o teu reino, pedir o pão de cada dia, o sustento de cada dia, sem ambição, sem acúmulo, sem exploração, a cada dia. Pedir o perdão, a cura, não é? E pedir que sejamos livres do mal, da tentação e do mal. Resumo de todo o Evangelho. Minha gente santa, cultivemos a oração, cultivemos diariamente, queiramos ser amigos de Deus, na intimidade com Ele, na Eucaristia e lá, no dia a dia, cada dia, com a Palavra de Deus, com a simplicidade do coração, com a humildade. Deus se agrada dos que humildemente se dirigem a Ele. Vamos ficar em pé? Nós vamos terminar esta catequese rezando a oração que Jesus mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pergunto, 2026, vamos continuar as catequeses? Sim? Tá bom, vamos continuar. Eu pretendo continuar agora, a partir de janeiro, voltando ao estudo bíblico. Mas, se alguém quiser indicar, fazer uma sugestão de tema para o padre tratar aqui na catequese, pode mandar ou escrever ou conversar com essa moça aqui. Karina, levanta a mão, o pessoal te vê. Pode conversar com ela. Ela recolhe as sugestões que surgirem e me entrega. E eu programo o ano que vem. A princípio, quero terminar os livros do Novo Testamento e irmos também para o Antigo Testamento. Mas se alguém tiver alguma sugestão, pode ser que o Espírito nos inspire, né? Pode indicar para a Karina. E eu vou programando tudo, tá bom? Fico feliz de vocês perseverarem e desta catequese ajudar, de alguma forma, o crescimento na vida espiritual e na busca da salvação. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
água. Obrigado pela atenção, coragem e vamos preparar para a missa.